Caro telespectador, telespectadores, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições bíblicas da CPAD, a raça humana, origem, queda e redenção. Nós já estamos indo hoje aqui para a lição de número 3, que será ministrada agora no próximo dia 19 de janeiro de 2020, e o título da lição é A Natureza do Ser Humano. O texto áureo se encontra na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E a verdade prática, nossa tríplice natureza, física, mental e espiritual, deve ser plenamente consagrada a Deus, para que o mundo veja em nosso ser a imagem e a semelhança do Criador. Eu e o pastor Fábio já estamos aqui, prontos para dar início ao nosso programa. Continue conosco até o final, voltaremos em seguida. Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui para estudar hoje a lição de número 3 deste trimestre, a natureza do ser humano. Então nós vamos estudar uma lição que tem tem 4 tópicos, né? A complexidade do ser humano, as características do corpo humano, alma, o nosso elo com o mundo exterior e o último tópico, o espírito e o nosso contato com Deus. Então, nesse estudo sobre a natureza do ser humano, nós vamos enfatizar bastante o aspecto da integralidade do ser humano. É normal, é comum os estudiosos das mais diversas ciências subdividir, classificar, decompor em partes, né? Decompor o todo em partes para poder compreender e estudar melhor, mas a gente precisa entender que todas essas partes que compõem a natureza do homem, elas estão intimamente ligadas e indissociáveis, inseparáveis. Então isso é muito importante. É importante que o médico que enfatiza mais a questão da biologia entenda que o ser humano não é só corpo, não é só biologia. É importante, né, que também o psiquiatra, o psicólogo também entenda, né, que o ser humano também tem corpo. Há toda uma interação e uma influência mútua, né, porque o homem ele tem uma parte material e uma parte imaterial. Nós vamos aqui para o princípio de todas as coisas, para o começo, em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, a Bíblia diz que então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então Deus, quando Ele criou o ser humano, é importante a gente entender que lá em Gênesis 1, 26, a Bíblia diz que Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus, e no processo aí de criação do ser humano, Deus primeiramente formou o corpo humano, o corpo do homem, né? A partir do pó da terra, ou seja, todos os elementos químicos que existem no nosso corpo também encontramos na natureza. O nosso corpo foi feito de matéria pré-existente aqui na terra. Deus criou a terra naqueles vários dias da criação, e no 6º dia da criação Ele criou o homem. Porém, o homem não é só pó da terra, o homem não é só corpo, ele também criou no ser humano uma parte imaterial proveniente de Deus. Então diz o texto que Deus, após ter criado o corpo humano,
de matéria aqui da terra, ele soprou em suas narinas o fôlego de vida e só a partir daí o homem passou a ser alma vivente, ou seja, só a partir daí o homem passou a ser um ser vivente, um ser vivo, ou uma pessoa humana. Então, a integralidade do nosso ser, corpo, alma e espírito, é muito importante. A substância física, que é o corpo, além da substância física, que é o corpo, nós possuímos também uma substância imaterial, que é o espírito e a alma. O espírito e a alma. Então, o ser humano, como diz aqui o texto 1 da nossa lição, ele é complexo, ele tem uma natureza distinta da natureza dos anjos, da natureza de Deus e da natureza dos animais. A gente não pode querer divinizar o homem, mas também não podemos achar que o homem é um mero animal racional. O homem é muito mais do que isso, muito mais do que isso. O ser humano é a imagem e a glória de Deus. Então é importante a gente também não supervalorizar o ser humano, achar que ele é Deus ou um semideus, e não também diminuir o homem, achando que ele é um mero animal racional. No tópico 1.1 da nossa lição, o comentarista fala da natureza de Deus e diz que, ao contrário do homem, Deus é um ser simples, possui uma única natureza, que é a natureza espiritual. Por essa razão, ele foi definido pelo próprio Jesus, quando disse lá em João 4:24, que disse à mulher samaritana: Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus, ele existe por si mesmo, por isso que ele se identifica lá em Êxodo 3:14 como eu sou o que sou. Ele é por si mesmo, ele tem uma existência autônoma, própria, Então ele existe por si mesmo, pastor Zé Alberto. É isso mesmo, pastor Fábio. É importante a gente ressaltar neste primeiro tópico, como o próprio título deste tópico expressa, a complexidade do ser humano. E se o ser humano é complexo, você imagine Deus, Deus não pode ser definido. A expressão natureza, que é usada neste primeiro ponto da lição, diz respeito à constituição. Então, de que é que Deus é constituído? Então, quem é que pode descrever Deus? O próprio Deus diz lá em Êxodo, no capítulo 3, versículo 14, quando se revela a Moisés, ele diz: eu sou o que sou. Então, só Deus pode dizer que de fato ele é o eterno. Então, Deus não pode ser descrito em termos humanos, a menos que ele mesmo se revele e ele mesmo diga quem ele é. Então, quando nós estudamos Deus, inclusive tem uma área dos estudos bíblicos, teológicos, que aborda a questão da divindade, e outra área que aborda a questão dos anjos. Então, a natureza dos anjos, o que é que constitui o anjo. Então, de acordo com aquilo que a Bíblia nos revela, por exemplo, lá no livro, ou na epístola aos Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 14, os anjos é dito a respeito deles que eles são espíritos. Então, sendo eles espíritos ministradores, nós entendemos que os anjos, assim como o próprio Deus, não têm materialidade. Muito embora a gente, quando lê o Antigo Testamento, a gente lê a Bíblia, ou quando a gente lê a Bíblia hebraica, a gente entende que Deus pode assumir uma forma humana. Isso ele fez através do próprio Cristo, quando o Verbo se fez carne, e que também nós temos passagens bíblicas lá no Antigo Testamento, em que nós vemos anjos também tomando forma material, inclusive anjos se alimentando, mas é da natureza dos anjos serem espírito, como é também do próprio Deus. Jesus declarou quando estava dialogando com a mulher samaritana, está registrado lá no capítulo 4, a partir do versículo 20 do Evangelho segundo João, quando Jesus diz que Deus é
espírito. Então, que isso fique bem claro. E já que nós estamos estudando antropologia bíblica, então é importante que a gente ressalte aqui a natureza dos homens, a constituição do ser humano. Então, o que é que a Bíblia diz a respeito disso? Inicialmente, o pastor Fábio já destacou e a gente reforça, é preciso que a gente entenda o ser humano em sua dimensão integral. Então, o ser humano ele é um todo. Quando a gente divide o ser humano é por questões metodológicas, assim como as ciências, a própria biologia, por exemplo, para estudar o ser humano, ela divide o ser humano em partes, né, em órgãos, em células. Nós teologicamente também fazemos essa divisão com base na revelação bíblica, mas é preciso ter em mente que o ser humano é um todo, o ser humano ele é integral. Mas quando nós estudamos algumas passagens bíblicas, a mais conhecida é a Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira epístola, no capítulo 5, e o versículo 23, que inclusive é o texto áureo da nossa lição, ela destaca uma constituição humana e diz que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Então, sendo o homem composto de corpo, alma e espírito, dentro dessa visão, para a gente fazer aqui o estudo, né, essas divisões, a gente pode compreender a partir da Bíblia que cada uma dessas partes tem uma função na existência humana, né? O corpo tem a sua função, a alma tem a sua função e o espírito também tem a sua função. Então, um dos objetivos dessa lição, dessa aula na Escola Bíblica Dominical, é destacar quais são as funções do corpo, da alma e do espírito, mas, ao mesmo tempo, não perder a noção de totalidade e de integralidade, né? Não perder essa noção do todo para que a gente não supervalorize uma parte em detrimento de outra. Pois bem, então assim nós já entendemos que o ser humano é complexo, né? E que também toda e qualquer tentativa de definir, inclusive no âmbito teológico, também não é exaustiva, ou seja, a gente também não pode definir o ser humano na sua totalidade, porque só Deus é capaz de assim fazê-lo. Assim nós estamos encerrando o primeiro bloco da nossa lição, também o primeiro tópico. Convidamos você a permanecer conosco, voltaremos em seguida. Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para estudar aqui o segundo tópico da nossa lição de hoje. Estamos estudando a respeito da natureza do ser humano e já aprendemos no bloco anterior que o ser humano ele é complexo, ele não é só corpo, mas também não é só alma e espírito. O que acontece no corpo influencia a alma e o espírito, o que acontece na alma e do espírito também influencia o corpo e vice-versa, porque o homem ele é um ser integral. Essas três partes, corpo, alma e espírito, né, que a alma e o espírito elas são inseparáveis. A alma e espírito é como se fossem duas facetas, né, de uma mesma constituição imaterial e elas são inseparáveis. Agora, essa parte material, que é o corpo, e a parte imaterial, que é a alma e o espírito, que Deus soprou nas narinas ali de Adão e fez dele alma vivente, só há uma possibilidade de separação disso na morte. E é uma coisa temporária, porque na ressurreição dos mortos, seja a ressurreição de ímpios ou ressurreição de justos, a alma e o espírito, que é essa parte imaterial, que está no mundo espiritual, ela volta e reassume o corpo que tinha antes, e na ressurreição a pessoa passa a ter a constituição plena do seu ser, corpo, alma e espírito. Tiago 2,26, ele identifica que o corpo sem o espírito está
morto. Por isso que quando Jesus ele morreu lá na cruz, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, há essa separação apenas no estado intermediário dos mortos, porque quando alguém morre, o corpo fica aqui na terra, a terra vai decompor, e isso são elementos químicos aqui terrenos, e a alma e o espírito vai para a eternidade. Quem morreu com Cristo vai para o paraíso, e quem morreu sem Cristo vai para o Hades. Mas na ressurreição, a alma e o espírito vai voltar e reassumir o corpo que tinha antes, e o ser humano, na sua integralidade, vai para a eternidade, com Deus ou distante de Deus. As características do corpo humano, uma delas é a materialidade. O homem é um ser material e físico e veio à vida a partir de uma matéria já existente, que é a Terra. Então é importante a gente entender, se for feita uma análise química do nosso corpo humano, a gente vai ver que todos os elementos químicos, todos os átomos que constituem o nosso corpo também está presente no corpo de muitos animais, de plantas, na natureza, está aqui tudo no planeta Terra. Deus, pois, formou Adão, o primeiro genitor da humanidade, do pó de nosso planeta, de matéria pré-existente que ele já tinha criado aqui na Terra. Então, o homem tem um corpo material. É muito interessante essa questão, porque o apóstolo Paulo, em 1 aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 44, ele diz: é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então ele faz essa distinção entre corpo natural, corpo terreno, corpo material, que é o corpo nosso corpo aqui na Terra, mas quando a pessoa parte para a eternidade, aí já vai ser diferente. Após a ressurreição dos mortos, seja de ímpios ou de justos, vai ser um corpo espiritual e não mais um corpo material. Esse corpo nosso corpo humano, além de ser material, ele tem visibilidade e tangibilidade. O ser humano pode ser visto e tocado. Então, visibilidade fala dessa capacidade de ser visto por nós, de ser visto por outros. A tangibilidade fala da capacidade que o nosso corpo tem de ser tocado. Aliás, a visibilidade e a tangibilidade foram as provas que Jesus apresentou a Tomé como evidências de sua ressurreição física. Isso é importante. Às vezes tem gente que diz que houve só uma ressurreição espiritual. É porque ainda hoje há uma mentalidade de desvalorizar o corpo. Porque, pastor Zé Roberto, algumas pessoas acham que o pecado está no corpo, é o corpo humano com a sua fisiologia e tal, aquilo é que leva a gente ao pecado e confunde carne, natureza humana, pecaminosa, com corpo humano, mas há uma distinção, não é isso? É isso mesmo, pastor Fábio, é importante a gente ressaltar essa diferença, assim como na língua portuguesa, a palavra sarx, no grego, ela dá a ideia de carne, mas é uma palavra com múltiplos significados dependendo do contexto. Então, há momentos em que na Bíblia a gente entende a palavra carne como nosso corpo físico e outros momentos que a palavra carne se refere à natureza pecaminosa. E a gente precisa entender e fazer a diferença. Algumas pessoas se referem à carne como corpo físico de forma negativa. E isso não tem base bíblica, inclusive nós recebemos dentro do cristianismo uma influência helenista, uma influência grega, da filosofia grega, pelo menos de uma ala da filosofia grega, que colocou a matéria e o corpo físico, a materialidade, como se essa fosse negativa, sendo que na visão judaico-cristã bíblica, o corpo não é mau, inclusive o corpo é templo e morada do Espírito Santo e também
a integralidade do ser, inclusive, inclui ou pressupõe a existência do corpo, e não por acaso a ressurreição, que é uma doutrina bíblica, pressupõe também o corpo, né? Então o corpo volta, a parte material volta, a parte material se volta à parte imaterial, e assim há a ressurreição. Então é importante que a gente ressalte essa visão positiva da matéria na perspectiva bíblica. O próprio Verbo se fez carne, Jesus se fez gente. Então é importante que a gente ressalte isso para evitar alguns equívocos, inclusive no meio evangélico, de pessoas supervalorizando o espírito em detrimento do corpo. Então isso não tem base bíblica. O corpo ele é tangível, o corpo ele é visível. Existia já uma heresia nos primeiros séculos da cristandade, que é o gnosticismo, que negava inclusive a matéria, e negava inclusive que o próprio Jesus tivesse vindo em carne, tivesse vindo em corpo humano. E João é muito enfático na abertura do seu evangelho, no evangelho que ele escreveu, dizendo que o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós e vimos a sua glória, cheio de graça, cheio de verdade. Então, uma das características também do corpo humano é a sua visibilidade, é a sua tangibilidade. Tangibilidade quer dizer capacidade de você apalpar, de você tocar. Então, nós podemos ser tocados, nós podemos ser apalpados. O próprio Jesus também mostrou que ele era humano quando ele tocou e foi tocado pelas pessoas que estavam ao seu redor. Então isso é algo que diferencia, por exemplo, o ser humano dos anjos, que são espíritos, conforme nós falamos no primeiro tópico da lição, e também do próprio Deus, que nós vamos estudar aí mais adiante. Deus, ninguém tem acesso a Deus, pelo menos na condição em que nós estamos, que não seja por meio do Espírito. Deus não pode ser tocado, Deus não pode ser apalpado, ou qualquer tentativa de transformar Deus em qualquer coisa de natureza visível e tangível, na verdade, cai pelo terreno e pelo território da idolatria. E uma outra característica do ser humano é a mortalidade. Então, depois que o homem pecou, Deus disse, olha, você pecou, então voltarás ao pó, tu és pó e ao pó tornarás. Está lá no Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 16. O salário do pecado é a morte. Paulo diz isso na sua epístola aos Romanos, no capítulo 6 e no versículo 23. Então, por causa do pecado, o homem se tornou mortal. E essa palavra mortal, no sentido bíblico, não tem a ideia de cessar a existência, como algumas pessoas pensam. A ideia de mortalidade é da ideia de separação da parte material da parte imaterial. Então, o ser humano, depois que ele morre, de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina, ele não para de existir. Inclusive, a Bíblia nos ensina a respeito da vida eterna. João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a eternidade também é uma possibilidade e uma esperança e uma doutrina bíblica. Assim, nós encerramos o segundo bloco da nossa aula de hoje. Convidamos você a permanecer aí nos acompanhando. Voltaremos para tratar ainda mais a respeito da constituição e da natureza do ser humano. Queridos irmãos e irmãs, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. A lição de hoje muito interessante a respeito da natureza do ser humano, a constituição do ser humano. Então já aprendemos até aqui que o ser humano ele é formado de uma parte material, que é o corpo, que é tangível, que é visível e mortal, e ele também é formado de uma parte imaterial,
que essa parte material é aquele fôlego de vida que Deus soprou nas narinas de Adão, e a partir daí, só a partir daí, Adão passou a ser um ser vivo ou alma vivente, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 7. Só que essa parte imaterial, vamos dizer assim, ela é uma espécie de dupla face, ou duplamente facetada, porque essa parte material, ela é formada de alma e espírito, né, que são dois aspectos importantes dessa parte imaterial do ser humano. Diz aqui o texto, o tópico 3.1 da nossa lição, que a alma e o espírito, que constituem a natureza imaterial do homem, elas são inseparáveis. Então, em nosso ser, alma e espírito acham-se tão unidos que somente a palavra de Deus pode alcançar-lhes a junção. Então, o comentarista cita aqui Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então, esse texto é muito utilizado, né, por muitas pessoas para colocar e mostrar e defender essa questão de que essa parte imaterial ela tem dupla constituição, que é a alma e o espírito, mas essas duas partes são tão inseparáveis que somente a palavra de Deus é capaz de identificar a junção, né, o ponto onde termina uma e começa a outra, vamos dizer assim, né? Então a alma e o espírito formam a nossa substância imaterial. Nenhum médico, nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra é capaz de separar, de identificar através de uma pesquisa, de uma análise do ser humano para identificar essa separação, porque nós somos um ser integral. Tópico 3.2 fala que a alma é a janela para o mundo exterior. Então há uma perfeita sintonia entre a parte material, que é o corpo, e a parte imaterial. Como já dissemos aqui, se acontece alguma coisa com o nosso corpo, por exemplo, uma enfermidade, isso afeta também a alma e o espírito. Se também acontece alguma doença da alma ou do espírito, algum problema na nossa psique, também vai afetar o corpo, né? Porque são bastante inseparáveis, isso aí, porque nós somos um ser integral. Mas a alma e o espírito, eles se comunicam, vamos dizer assim, com o mundo exterior através dos sentidos do corpo. Então, os sentidos do corpo, os órgãos sensitivos, como visão, olfato, paladar, etc., né? Então faz também essa comunicação com o mundo exterior. Então é por meio desses órgãos sensitivos que o homem carnal deixa-se atrair pelas concupiscências da carne e dos olhos. Então diz Tiago, lá em Tiago capítulo 1, versículos 13 e 14, que o homem peca quando ele é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E tendo a concupiscência concebida, dar à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte, né? Então a nossa natureza humana é pecaminosa, carnal, ela usa os sentidos do corpo para influenciar o mundo exterior e também receber influência do mundo exterior. Então, assim, a nossa alma e o nosso espírito se relaciona com o mundo exterior através dos sentidos do corpo. E diz aqui o nosso comentarista, pastor Zé Roberto, que o pecado começa na alma e contamina o espírito e o corpo. Por isso o apóstolo recomenda a plena santificação do nosso ser. 1 aos Tessalonicenses 5:23, ele diz que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. É isso mesmo, pastor. E é importante a gente reforçar e ressaltar essa inseparabilidade, não é, desses
três componentes ou constituintes do ser humano, o corpo, alma e espírito, e, ao mesmo tempo, ter o cuidado de saber que há uma inter-relação entre esses elementos do ser humano. Então, a gente não pode desassociar e ainda também ressaltar que um influencia o outro. E a alma é a sede das emoções, das vontades, e quando esses desejos, essas vontades, essas emoções, elas são materializadas, isso acontece através do corpo. Algumas palavras bíblicas ajudam a gente a ter uma compreensão dessas dimensões. No hebraico, nefesh, a ideia de pessoa, de ser, tem a ver com alma, mas também no hebraico, alma pode ter o sentido da pessoa, do ser integral, do próprio ser humano. No grego, é mais fácil da gente fazer essa distinção. Existem duas palavras especificamente para distinguir a alma do espírito. Nós temos a palavra psique, daí vem a palavra psicologia, a própria psique, que é uma palavra que também é usada em português, e a palavra pneuma, que dá a ideia de espírito. Em relação à psique, então a gente precisa entender que, nessa perspectiva bíblica, é por meio dos nossos desejos, das nossas vontades, que a gente materializa aquilo que está nas nossas intenções, na nossa psique, na nossa alma. Então, como manter a alma santificada? Então, o apóstolo Paulo dá uma série de orientações nas suas epístolas, bastante práticas, uma delas na Epístola aos Filipenses, bem como na Epístola aos Colossenses, quando Paulo diz, olha, pensai nas coisas que são de cima, pensai nas coisas que são do alto, né? Das coisas que são de Deus, das coisas que edificam. Então, se a alma é a sede das vontades, das emoções, dos desejos, da capacidade cognitiva de pensar, então nós devemos trazer à nossa alma tudo aquilo que é bom, que é saudável, que é positivo, para que a gente possa ter uma mente sadia, uma alma sadia e, por sua vez, também um espírito em contato com Deus e um corpo também são. Inclusive, há um provérbio muito comum que as pessoas costumam repetir, no qual elas dizem, mente sã, corpo são. Então, é importante que a gente tenha a alma sã, né? A alma pensando em Deus, voltada para Deus, voltada para coisas boas, voltadas para o amor, para a graça, para a misericórdia, para que a gente possa também ter um corpo sadio. Inclusive, uma das provas de que existe essa relação entre alma e corpo é o caso das doenças psicossomáticas, que inclusive estão registradas aí nas áreas médicas, a palavra psique, ou psico, que vem de mente, né? E soma, que no grego quer dizer corpo. Então, doenças psicossomáticas são doenças que saem da mente e passam para o corpo. Então, pessoas às vezes que ficam muito ansiosas, muito preocupadas, muito angustiadas, né? E pessoas que às vezes, eu já ouvi várias pessoas, pastor Fábio, às vezes dizendo assim, eu tenho uma gastrite nervosa, né? Então, essa é uma demonstração de que há alguma influência da condição psíquica, da condição da alma para o corpo, e a gente precisa tratar o ser humano e lidar com o ser humano dentro dessa perspectiva da integralidade e ter o cuidado de manter corpo, alma e espírito inteiros, íntegros, santificados, separados e voltados para Deus, para que assim a gente não apenas agrade a Deus, é importante que se diga isso, mas também para que a gente faça aquilo que é bom para nós mesmos, porque às vezes as pessoas usam de forma irresponsável. Teve uma lição aqui que nós estudamos sobre a mordomia do corpo, né? A mordomia da alma, a mordomia do espírito. Então é importante que a gente administre bem
essas partes constitutivas da nossa existência na sua integralidade, para que a gente possa ter saúde, ser santificado e se aproximar cada vez melhor de Deus e também se relacionar melhor com as outras pessoas e também ter paz conosco mesmo. E assim, nós encerramos o terceiro ponto da nossa lição. Continue aí conosco, voltaremos daqui a pouco para tratar mais especificamente sobre o Espírito e o nosso contato com Deus. De volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Hoje nós estamos estudando a constituição, a natureza do ser humano, tratando aqui dos seus aspectos do corpo, da alma e do espírito, sempre com muito cuidado para manter a noção de integralidade do todo. E a gente já disse aqui no início do nosso programa, essa divisão que a gente faz é para efeitos sistemáticos e para em termos de abordagem teológica. Uma das funções da teologia é detalhar, sistematizar, e é isso que nós estamos fazendo aqui quando estamos estudando o ser humano nas suas dimensões de corpo, alma e espírito. E o quarto ponto da nossa lição vai tratar justamente a respeito do espírito humano, e que esse espírito, pneuma no grego, ele é definido para tratar a respeito dessa parte imaterial do ser humano e que dialoga com o próprio Deus, até porque também Deus é espírito, e a mesma palavra pneuma, que se refere ao espírito humano, também ela é utilizada para se referir ao espírito de Deus, pneuma. E o espírito de Deus e o espírito humano, eles entram em relação, eles entram em diálogo, em contato, e é através do nosso espírito que nós podemos nos aproximar de Deus. Até porque o próprio Jesus deixou isso bem claro quando estava conversando com a mulher samaritana, lá no capítulo 4 do Evangelho segundo João, bem como quando Jesus dialogou com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho segundo João. Jesus disse, olha, é preciso nascer de novo, nascer do Espírito, nascer do pneuma, né? Nascer de Deus, nascer do alto. E também em relação à mulher samaritana, Jesus disse, olha, Deus é Espírito e os adoradores que Deus busca, que adoram o Pai, adoram-no em Espírito, pneuma e em verdade. Então, pastor Fábio, aí a gente entender que uma das funções, ou talvez a função primordial do espírito humano, é colocá-lo em contato com a divindade, com o próprio Deus. Isso mesmo, pastor Zé Roberto. Nós temos a capacidade de nos relacionar com Deus porque temos um espírito, como diz aqui o nosso comentarista. O espírito humano atua como a sede de nossas afeições espirituais. Deus, ele é espírito, Jesus disse, Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, para que possamos ter alguma condição de se comunicar com Deus, de se relacionar com Deus, nós também teríamos que ter algo espiritual na nossa constituição humana. Por isso que Deus soprou nas nossas narinas o fôlego de vida, a alma e o espírito, e tornamos assim a ser um ser humano. Então, essa constituição espiritual que nós temos nos dá a capacidade de nos relacionarmos com Deus. É claro que servimos a Deus não somente com o espírito, é com o corpo e com a alma. Paulo disse lá em Romanos 12:1 que nós devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, servimos a Deus com o nosso corpo é templo, casa e morada do Espírito Santo. Servimos a Deus também com a nossa alma, mas também com o nosso espírito. Uma coisa nos chama muito a atenção, no Cântico de Maria, em Lucas, no capítulo 1, versículos 46 e 47, Maria diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor,
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas 1, 46 e 47. Então veja que ela está se relacionando com Deus, não somente com a alma, que é a sede das emoções e das vontades, mas também com o seu espírito. A alma dela engrandece ao Senhor e o espírito dela se alegra em Deus, que é o Salvador dela e Salvador nosso também. Por isso que a Bíblia diz, servir, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, ou seja, com toda a integralidade do nosso ser. Não podemos dar a Deus somente a alma e o espírito e dar o corpo, entregar o corpo ao pecado. Não podemos apenas dar o corpo a Deus e a alma e o espírito ao pecado. Nós temos que servir plenamente ao Senhor. Tem uma tradução de Romanos 12, 1, que diz que apresenteis os vossos, que se ofereçam, que se apresentem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, a gente tem que servir a Deus com todo o nosso ser. O tópico 4.2 diz que o elo entre o nosso corpo e Deus. O Espírito é o elo, é o elemento de ligação entre o nosso corpo e Deus. É por meio de nosso Espírito que nos comunicamos com Deus. É por isso que oramos. É claro que a gente ora com o nosso corpo também, a gente fala, a gente ora com a nossa psique também, a gente medita, a gente pensa em Deus, mas também com o nosso espírito. Deus fala ao nosso espírito, comunica ao nosso espírito. Inclusive, Apocalipse 1 e 10 diz que o apóstolo João, ele recebeu a revelação do Apocalipse no seu espírito, ele foi arrebatado em espírito. Ele diz, no dia do Senhor, achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Então Deus falou ao espírito de João a respeito de todos aqueles acontecimentos narrados no livro de Apocalipse. Então é por meio do nosso espírito que nos comunicamos com Deus. A sede de nossa comunhão com Deus também é o nosso espírito. Através de nosso espírito temos experiências e encontros com Deus. Então é no Espírito que todo o nosso ser consagra-se ao serviço divino. Inclusive tem um hino da harpa cristã que diz, Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor. Então nós devemos nos oferecer totalmente ao Senhor. O nosso Espírito tanto fala em mistérios quanto ora. Paulo, quando estava ensinando a respeito da manifestação dos dons espirituais na vida do crente, na igreja, etc., em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículos 14 e 15, ele diz assim, pois se oram em uma língua, veja aí, orar numa língua, então ele está enfatizando a participação do corpo na oração, pois se eu oro numa língua, meu espírito ora. Aí olha aí a questão também, o espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então há uma plena harmonia, interdependência entre corpo, alma e espírito na nossa relação com Deus. E também, pastor Zé Roberto, deve haver essa perfeita harmonia entre corpo, alma e espírito nessa relação com Deus, na relação com o próximo, no relacionamento com a criação de Deus. A gente gosta, mania dos estudiosos, está separando muito as coisas e às vezes de tanto separar, de tanto especializar, às vezes alguém, como diz brincando, tem gente que é especialista na orelha esquerda da pessoa, mas não entende nada da orelha direita. Então isso não é bom, mas a gente tem que entender o ser humano como ser integral. E a gente costuma também dizer que às vezes tem pessoas que se especializam tanto, e acabam se especificando
tanto em determinadas coisas que se torna especialista em quase nada, né? Porque É verdade. perde a visão do todo, e a gente precisa, nesta lição, ter o cuidado de não enfocar demasiadamente corpo, alma e espírito e esquecer da integralidade, da totalidade do ser humano, e também entender que, inclusive, este versículo de 1 aos Tessalonicenses 5:23, a preocupação fundamental de Paulo aqui não é em mostrar as partes do ser humano, mas mostrar que essa totalidade do ser humano, que é composta dessas partes, devem buscar viver irrepreensíveis. Pastor Roberto, ainda tem uma outra dimensão do ser humano que não está sendo abordada aqui nesta lição de hoje, que é a parte relacional. O ser humano não é só essas três partes, corpo, alma e espírito, mas ele tem uma dimensão relacional. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Tem a relação vertical com Deus, relação horizontal com o próximo. Então, existe também isso que faz parte da nossa natureza. E em alguns desses casos a gente se relaciona também com o corpo, outros com o corpo, espírito, alma e assim por diante. Então, deixar bem claro aqui que o foco central de Paulo é a busca pela santificação e a totalidade do ser, corpo, alma e espírito irrepreensíveis, dedicados a Deus, e evidentemente não há tempo para abordar esse tema aqui, mas fica implícito que essa santificação se dá através de um contato com Deus, com o Espírito de Deus, andando no Espírito, conforme está em Gálatas 5, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências pecaminosas, os desejos pecaminosos, a natureza pecaminosa. Encerramos aqui o nosso programa, convidamos você para dar continuidade aos seus estudos lá na Escola Bíblica Dominical, na sua igreja. Esse programa, nenhum outro, substitui a Escola Bíblica Dominical. Participe, vá para a sua Escola Bíblica Dominical lá na sua igreja. Amém. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor e até o próximo programa. Amém. Paz do Senhor. Senhor.